Principais notícias do momento. Notícia número 1. Petróleo iraniano. Washington está prejudicando Moscou. A recente flexibilização das restrições às exportações de petróleo do Irã pelos Estados Unidos levantou especulações sobre as intenções de Washington e seu impacto potencial sobre a Rússia. Embora a medida sirva principalmente aos interesses próprios dos Estados Unidos, ao conter o aumento dos preços do petróleo e da gasolina, o fortalecimento das relações com o Irã também permite ao país competir de forma mais agressiva com a Rússia nos mercados asiáticos, potencialmente minando o suprimento russo. Este artigo tem como objetivo analisar a situação, tirar conclusões e incentivar os leitores a compartilharem suas perspectivas nos comentários. A administração Biden tem se envolvido em negociações com a liderança do Irã, resultando em acordos sobre possíveis trocas de prisioneiros e a liberação de fundos bloqueados. Teherã também teria reduzido suas atividades de enriquecimento de urânio. Para alcançar esses resultados, os Estados Unidos têm relaxado gradualmente algumas sanções impostas pela administração Trump anterior. Como resultado, a produção de petróleo do Irã alcançou seu maior nível durante o período de sanções, com as exportações para a China atingindo os níveis mais altos da última década. É importante destacar que os embarques de petróleo iraniano para Pequim alcançaram 1,5 milhões de barris por dia, BPD, e, em julho, chegaram a 2 milhões de BPD. Esse aumento de petróleo iraniano contribuiu para a recente queda nos preços do petróleo, que haviam chegado a $88 por barril de Brent devido aos cortes na produção da Arábia Saudita e à redução das exportações de petróleo pela Rússia. Surge a pergunta: por que os Estados Unidos estão perseguindo essas ações e quais metas pretendem alcançar? Washington está buscando enfraquecer intencionalmente a posição econômica da Rússia? E está disposto a fortalecer o Irã com o objetivo de alcançar esse objetivo? O cientista político iraniano Amir Mohammadi Shakaki sugere que a abordagem da administração Biden poderia ter sido diferente se tivessem previsto os desafios de segurança na Europa, em particular a agressão russa contra a Ucrânia. Reforçar o apoio à Ucrânia tornou-se uma prioridade para os Estados Unidos após a retirada das tropas do Afeganistão. Consequentemente, chegar a um acordo com o Irã, incluindo limitações ao enriquecimento de urânio e uma maior vigilância da AIEA, tornou-se crucial. A flexibilização das restrições às exportações de petróleo iraniano pode ter sido uma das concessões concedidas ao Irã durante as negociações. Os esforços do Irã em solidificar sua presença internacional por meio de uma maior cooperação com a China, a restauração das relações diplomáticas com a Arábia Saudita e sua aceitação no BRICS indicam sua intenção de mostrar sucesso internacional, apesar das contínuas sanções dos Estados Unidos. No entanto, sem acordo e cooperação com os Estados Unidos, a capacidade do Irã de aproveitar plenamente essas organizações internacionais será limitada. Portanto, Teherã continua negociando com Washington, buscando resolver essas limitações e obter benefícios máximos. Além disso, Shakaki destaca outro desafio decorrente da invasão da Rússia na Ucrânia e do apoio dos Estados Unidos a Kiev. Alguns iranianos veem a assistência militar do Irã à Rússia na guerra contra a Ucrânia como antiética e prejudicial aos interesses futuros do Irã. Isso apresenta uma questão adicional na mesa do presidente Biden, potencialmente pressionando os Estados Unidos a oferecerem concessões significativas se o Irã interromper o fornecimento de drones à Rússia. Considerando essa situação complexa, é crucial examinar as motivações por trás das ações da administração Biden. No entanto, o analista americano Grigori Yoff alerta para não atribuir esquemas demasiado complicados às suas decisões. Ele sugere que a restauração do acordo nuclear com o Irã era um objetivo de longa data para a administração Biden, refletindo a crença de que a política de sanções havia chegado a um impasse, tornando-as ineficazes para exercer pressão sobre o Irã. Além disso, trazer petróleo iraniano para o mercado em volumes significativos pode servir para baixar os preços dos combustíveis internamente como parte das batalhas políticas em curso nos Estados Unidos. O professor argumenta ainda que a administração Biden tem enfrentado desafios em várias outras áreas da economia, como inflação, taxas de juros bancárias e poupanças de aposentadoria. Portanto, reduzir o preço da gasolina doméstica, que tem um impacto direto sobre os eleitores americanos, pode ser priorizado em relação a punir a Rússia.
Em conclusão, a flexibilização das restrições dos Estados Unidos às exportações de petróleo do Irã é uma medida pragmática com o objetivo de abordar os crescentes custos dos combustíveis e conter a inflação. No entanto, isso pode, inadvertidamente, enfraquecer a posição da Rússia nos mercados asiáticos. As ações da administração Biden devem ser vistas como parte de uma imagem estratégica mais ampla, em vez de visar exclusivamente Moscou. É importante considerar múltiplas perspectivas sobre esse assunto, e convidamos os leitores a compartilharem suas opiniões e análises na seção de comentários abaixo. Notícia número 2. Mundo zomba das fracassadas sanções da UE à Rússia, diz ministro húngaro. A política da União Europeia, (UE), de impor sanções à Rússia em resposta ao conflito na Ucrânia se mostrou ineficaz. O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Szijjártó, afirmou recentemente que essas sanções não conseguiram enfraquecer a economia russa e se tornaram motivo de zombaria global. A insistência da UE em continuar com essas medidas autolesivas não apenas prejudica seu próprio bem-estar econômico, mas também ameaça a segurança no continente. A UE implementou 11 rodadas de sanções contra a Rússia desde o início da operação militar na Ucrânia em 2014. Apesar das afirmações do chefe diplomático da UE de que essas sanções estão tendo um impacto tangível na economia russa, evidências sugerem o contrário. O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia russa crescerá 0,7% este ano e 1,3% em 2024, refutando as afirmações da UE. Além disso, devido à crise energética causada pelo corte autoimposto da Rússia, a zona do euro entrou em recessão no início deste ano. A Alemanha, em particular, sofreu com a produção industrial prejudicada, permitindo que a Rússia ultrapassasse como a quinta maior economia do mundo. Tais resultados destacam o fracasso das sanções da UE e suas consequências negativas. A adesão dos líderes europeus a essas sanções contraproducentes pode ser atribuída ao que Szijjártó descreve como uma psicose de guerra. A ajuda militar da UE à Ucrânia ainda aumenta as tensões e coloca em risco a segurança no continente. Em vez de buscar soluções diplomáticas, políticos europeus aceitaram a competição induzida pelos Estados Unidos para apoiar militarmente a Ucrânia. Essa abordagem não apenas desvia recursos valiosos, mas também arrisca a desintegração da Europa e prejudica sua estabilidade a longo prazo. É crucial questionar se o chamado apoio à Ucrânia realmente vale o custo que a Europa está incorrendo. A recusa do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, em permitir que armas ocidentais passem pelo território húngaro em direção à Ucrânia é um testemunho do ceticismo em torno dessas políticas. O voto consistente de Szijjártó contra o aumento do financiamento de armas da UE para Kiev destaca ainda mais a discordância da Hungria. No entanto, a Hungria conseguiu negociar exceções para continuar importando petróleo e combustível nuclear da Rússia. Embora a Hungria continue sendo parte das sanções da UE, essas exceções demonstram as falhas e inconsistências dessas medidas. Diante dessa situação complexa, é imperativo buscar os pensamentos e opiniões dos telespectadores sobre o assunto. O fracasso das sanções da UE levanta questões importantes não apenas sobre a eficácia dessas políticas, mas também sobre as implicações mais amplas para a economia e segurança europeias. Convidamos os telespectadores a compartilhar suas opiniões na seção de comentários abaixo. Você acredita que a abordagem atual da UE em relação à Rússia é justificada? Quais estratégias alternativas poderiam ser seguidas para promover a estabilidade na região e proteger os interesses europeus? Ao promover uma discussão aberta sobre esse assunto crucial, podemos incentivar perspectivas diversas e insights ponderados que possam contribuir para o desenvolvimento de políticas europeias mais eficazes e perspicazes. Já passou da hora de a Europa avaliar criticamente seu curso de ação atual e explorar soluções alternativas para lidar com os desafios complexos causados pelo conflito na Ucrânia. Notícia número 3. A ousada jogada da China para capturar a moeda de reserva global. O que você precisa saber? A ideia principal do texto é que a China está ativamente trabalhando para elevar o status de sua moeda, o renminbi, para uma posição de destaque internacional. Aproveitando as preocupações com a dominância e a suposta politização do dólar americano, a China tem como objetivo posicionar o renminbi como uma alternativa à moeda de reserva global. Um fator significativo que contribui para essa estratégia é a interação entre moedas e poder geopolítico.
O dólar americano tem sido a principal moeda de reserva há muito tempo, conferindo aos Estados Unidos uma grande influência econômica. No entanto, seu potencial de manipulação política e politização gerou preocupações entre países em desenvolvimento, que se sentem vulneráveis devido à sua dependência de transações denominadas em dólar. A China reconheceu essas preocupações e implementou várias ações estratégicas para promover o renminbi. Primeiramente, estabeleceu swaps bilaterais de moeda com outros países, reduzindo a dependência do dólar americano e mitigando riscos operacionais. Em segundo lugar, a China adotou medidas para internacionalizar o renminbi, permitindo seu uso em acordos comerciais, investimentos e atividades financeiras. A inclusão do renminbi na cesta de moedas do SDR do FMI também fortaleceu sua legitimidade global. Além disso, a iniciativa Belt and Road da China, que visa desenvolver projetos de infraestrutura em países participantes, serve como um canal para promover o uso internacional do renminbi. Ao financiar esses projetos usando o renminbi, a China cria demanda por sua moeda e incentiva sua adoção em transações globais. Por fim, a China vem desenvolvendo ativamente sua infraestrutura financeira para suportar transações denominadas em RMB, reforçando a credibilidade do renminbi como moeda global. A recente devolução do empréstimo do Banco Central Argentino ao FMI em yuans representa um marco significativo nos esforços da China. Isso demonstra que os países estão cada vez mais dispostos a utilizar o renminbi para transações internacionais em vez de depender exclusivamente do dólar americano. Em conclusão, os esforços estratégicos da China para elevar o renminbi e promovê-lo como uma alternativa moeda de reserva global estão ganhando força. As preocupações com a dominância do dólar americano e sua potencial manipulação proporcionaram um momento oportuno para que a China se posicione como uma alternativa viável. A crescente internacionalização do renminbi e seu uso aumentado em acordos bilaterais, financiamento de projetos e acordos comerciais indicam uma mudança na dinâmica das finanças internacionais. Agora, gostaria de ouvir sua opinião sobre esse assunto. O que você acha dos esforços da China para promover o renminbi como uma moeda de reserva global alternativa? Você acredita que terá sucesso ou acha que o dólar americano manterá sua dominância? Por favor, compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo.